Capítulo 1260. Sem precisar de ninguém para fazer apresentações, os 4 semideuses presentes compreenderam claramente uma realidade. O homem gigante que dormia no trono negro de ferro era a mão esquerda de Deus, o representante do céu, anjo negro Sazriel. Entre eles, Lovia podia sentir claramente a opressão proveniente desta existência de alto nível absoluto. Era como a resposta ao orar ao verdadeiro Criador. Era uma aura que poderia fazer seus pensamentos se confundirem, sua alma degenerar e seu corpo tremer. De repente, ela ouviu uma explosão de risadas. Ela virou a cabeça para o lado atordoada. Klein inclinou ligeiramente as costas e riu. Ele ainda está dormindo. Devemos acordá-lo diretamente ou esperar que ele acorde? Se escolhermos acordá-lo, como deveríamos cumprimentá-lo? Ei, Sua Alteza Anjo Negro? Líder da Rosa da Redenção? Essas 2 perguntas pareciam ridículas e arrogantes, mas conseguiram se livrar da influência do meio ambiente e fizeram Colin e Liad mergulhar em pensamentos profundos. Agora mesmo, eles consideraram instintivamente a primeira pergunta. Era bastante importante e dizia respeito às suas ações subsequentes. Colin e Liad pensou por um momento antes de dizer: não vamos acordá-lo por enquanto. Tentaremos nos aproximar dele e procurar por pistas e informações. Esse é o meu pensamento também. Com a mão esquerda, Klein estalou casualmente os dedos e caminhou em direção ao trono negro. Neste momento, ele se sentiu afortunado por já ter cuidado da sombra e restaurado seu espírito ao seu estado completo. Caso contrário, não teria sido capaz de restringir completamente sua persona virtual. Quando estava imaginando como fazer a saudação, quase deixou escapar: "Oi, Saci." Vendo que German Sparrow havia dado 2 passos à frente, Lovia finalmente saiu do torpor. Vou tentar usar uma alma pastada. Este era um método relativamente mais seguro que não prejudicaria a equipe da expedição. Klein assentiu. Com seu cajado preto na mão, ele se virou para o lado com um sorriso radiante. Uma imagem fantasma de 3 a 4 metros de altura apareceu na frente de Lovia. Um par de chifres de cabra alinhados com padrões misteriosos estava no topo de sua cabeça. Sua pele estava de volta e fosca, exalando uma plenitude sinistra. Era um diabo. Era diferente dos diabos que ele tinha visto antes. Seu corpo estava coberto de sinais de decomposição, com pus verde amarelado escorrendo, como se estivesse misturado com o poder da degeneração. Enquanto Klein avaliava casualmente a imagem fantasma, o diabo abriu suas enormes asas de morcego, fazendo com que as chamas azuis claras queimassem ainda mais vigorosamente, dissipando o forte cheiro de enxofre. Deu um passo à frente, aproximando-se lentamente do trono negro como ferro e da escadaria destinada aos gigantes. Usando sua intuição para o perigo, examinou a área em busca de qualquer anormalidade. Enquanto Colin, Klein e os outros semideuses prestavam atenção nisso, eles também começaram a examinar os detalhes do Palácio Sombrio. Eles descobriram que atrás do trono preto ferro onde Sazriel dormia, havia um par de portas duplas azul acinzentadas que representavam o pôr do sol. Esta pode ser a porta que leva ao mundo exterior. Este pensamento passou pela mente dos 3 semideuses da Cidade de Prata, Colin e Liad, Derek e Lovia. Neste momento, o diabo parou de repente. Foi envolvido por um aglomerado de relâmpagos prateados e rapidamente desapareceu depois de ser despedaçado em meio a sons crepitantes. Um pilar de luz com chamas sagradas rodopiantes surgiu do nada, purificando completamente a alma que pertencia ao diabo. Lovia não sentiu nenhuma dor ao perder sua alma pastada. Ela apenas franziu a testa ligeiramente e não conseguiu pensar em uma maneira melhor de sondar o caminho.
Klein olhou em volta e disse com um sorriso exagerado: como esperado, sou o homem certo para o trabalho. Enquanto ele falava, caminhou lentamente para frente. Ao tirar uma caixa de fósforos do bolso, acendeu-os um por um e jogou-os casualmente. Sempre fui um pouco tímido. Depois de jogar meia caixa de fósforos, Klein se virou e explicou com um sorriso. E mesmo Derek Berg não ficou convencido com esta frase. Depois disso, sob a iluminação das chamas escarlates, Klein continuou caminhando em direção ao trono negro como ferro que poderia ter pertencido a um deus antigo. Quando chegou ao local onde a alma do diabo foi destruída, sua palma esquerda apertou de repente. Klein abaixou a cabeça e viu que a fome rastejante havia retornado à sua forma de pele humana. Uma rachadura exagerada se abriu em sua palma. Dentro havia 2 fileiras de dentes brancos ilusórios. Este artefato selado estava tentando roer a carne de Klein em uma tentativa de consumir seu corpo e espírito. A fome rastejante havia degenerado. TSC, Klein soltou um suspiro óbvio ao olhar para o cajado das estrelas na mão direita. Ele confirmou que o artefato selado grau 0, que não possuía nenhuma característica viva, ainda não apresentava nenhuma anormalidade. Ele então levantou a mão direita e enfiou a outra extremidade do cajado das estrelas na fome rastejante. A fome rastejante o atacou algumas vezes antes de finalmente se acalmar ao sentir o efeito de supressão de uma entidade de nível superior. Depois de rir 2 vezes, Klein deu mais alguns passos à frente, cobrindo alguns metros. Rachaduras apareceram de repente nas sombras que cobriam as paredes, pilares e azulejos, enquanto um olho de bronze após o outro crescia. Uma pessoa apareceu diante dos incontáveis olhos. Ela foi apresentada pela primeira vez como German Sparrow, de cabelos pretos, olhos castanhos claros e aparência fria. Depois disso, transformou-se em Klein Moretti, de cabelos pretos, olhos castanhos e aparência acadêmica, com aparência comum. Então, degenerou em uma imagem borrada e uma névoa branco-acinzentada emanou dele. Neste momento, essas pessoas que pareciam expor todos os segredos de Klein pararam. Estrondo. Explodiram, transformando-se em inúmeros fragmentos ilusórios que caíram no chão e desapareceram. Klein ergueu as sobrancelhas e deu uma risada. O poder onisciente do caminho do leitor? Assim que ele terminou de falar, os olhos cor de bronze, que surgiram das sombras ao redor e do chão, tremeram. Eles emitiram uma voz etérea que parecia vir dos tempos antigos. A aura do castelo de Sefira. Castelo de Sefira. Colin Iliad pareceu se lembrar de algo e chegou a uma certa conclusão. Só é possível obter uma resposta ou abordar Sazriel com uma Sefira? É por isso que, apesar do enforcado claramente ter Lovia, uma crente semideusa da Cidade de Prata, ele ainda me forçou a entrar no palácio para encontrar o Anjo Negro. Não foi fácil para Klein controlar o instinto de falar de sua persona virtual. Antes que pudesse pensar no que dizer, os olhos de bronze escondidos nas sombras emitiram outra voz. Seu destino cruzou Amanises, Leodero, Adam, Amon, Erabergen, Alcuzes, Médici, Ouroboros, bem como ele. Com relação aos nomes verdadeiros que os olhos de bronze mencionaram, Colin Iliad, Derek e Lovia não eram estranhos aos nomes. Eles sabiam que a primeira era a deusa da meia-noite, seguida por 7 dos 8 reis dos anjos. Além disso, não faltaram verdadeiras divindades da sequência 0 nos dias atuais. Isso os deixou um tanto atordoados. Eles não podiam acreditar que German Sparrow teria cruzado o destino com tantas existências de alto nível que excediam a sequência 1. Juntamente com o anjo negro adormecido diante dele, o Senhor Mundo e os 8 reis dos anjos já haviam se cruzado. Que impressionante!
Derek ficou maravilhado do fundo do seu coração. Klein não estava com vontade de zombar de suas divinas habilidades interpessoais. Com um sorriso óbvio, ele perguntou, ele? Klein acreditava que ele se referia ao verdadeiro Criador. Afinal, ele ainda tinha suas influências corruptoras em seu corpo. Os olhos de bronze na sombra ficaram em silêncio por alguns segundos antes de dizerem com uma voz etérea: ele é outro eu. O verdadeiro Criador era realmente o outro lado do antigo Deus do Sol. O lado que nasceu do cadáver do Deus. É um lado cheio de ódio e maldade, que controla a degeneração. Klein gradualmente igualou a criança negra e sombria sentada na cavidade do peito do antigo Deus do Sol e o verdadeiro Criador. Ele também obteve a confirmação inicial de que estava falando com a psique deixada pelo anjo negro Sazriel. Ele pensou sobre isso e não pôde deixar de sorrir. Por que você formou a Rosa da Redenção para assassinar o antigo Deus do Sol? A informação que a pergunta revelou foi algo que Colin Iliad e Lovia já tinham uma vaga ideia e algumas especulações. No entanto, depois de ouvir German Sparrow dizer isso com seus próprios ouvidos, ainda sentiam dores de depressão e confusão. A sombra que cobria as paredes, pilares de pedra e pisos tremeu, mas o anjo negro adormecido permaneceu imóvel. Aqueles olhos de bronze olharam para ele e disseram: o Deus do Sol é apenas meu nome honroso original. Você agora deve se dirigir a mim como o Senhor que criou tudo, o Deus onipotente e onisciente, ou Deus Todo-Poderoso. Posso dizer que você esteve inclinado nessa direção todo esse tempo. Finalmente, Klein riu alto. Então, sentiu um medo persistente. Isso porque ele estava zombando do representante do céu, a mão esquerda de Deus, um rei entre os reis dos anjos, bem como sua verdadeira forma. Para não irritar a outra parte, ele rapidamente repetiu a pergunta. Então, por que você se traiu e formou a Rosa da Redenção com a deusa da meia-noite para se assassinar? Os olhos de bronze caíram em silêncio mais uma vez. As sombras semelhantes a cortinas que cobriam várias áreas balançavam suavemente sem parar. Depois de alguns segundos, a voz etérea disse lentamente: o primordial acordou em meu corpo. Ao ouvir essa resposta, as pupilas de Klein dilataram. Por alguma razão, sentiu seu cabelo se arrepiar enquanto suas costas ficavam frias. Estava muito próximo do seu palpite, mas era ainda mais assustador. Neste momento, as sombras ao seu redor ficaram mais espessas. Tornou-se cada vez mais sinistro e sombrio, como se estivesse dando origem a algum perigo terrível, desconhecido e temível. Embora Colin Iliad, Derek e Lovia não entendessem muito bem o significado das palavras de Anjo Negro Sazriel, ainda foram afetados pelas palavras sinistras e angustiantes. Isso os deixou estremecendo de medo enquanto tremiam. O primordial acordou em meu corpo. Essas palavras ecoaram no ar por muito tempo. Ponto.